Tudo bem, pessoal? Anderson aqui e hoje eu vou falar sobre modos gregos. Modos gregos têm os mesmos nomes daqueles modos organizados pelos modelos gregos na Idade Média, mas aqui eu vou falar sobre esses modos gregos que a gente usa na música popular, no jazz, na música improvisada. E nessa música popular aqui, a gente tem um campo harmônico onde a gente tem alguns acordes que tem umas escalas que se relacionam com esses acordes, e para cada escala a gente tem um nome, que é um modo, e isso também facilita na organização quando você vai fazer uma análise, ou quando você precisa saber qual escala você vai usar para cada acorde, enfim. É claro que cada modo e cada escala dessa tem uma sonoridade, e isso também tem muito sentido para o que a gente vai usar aqui. Na Idade Média, a igreja usava na música litúrgica esses modos que também tinham o nome de eclesiástico e gregorianos. E tem uma diferença porque, por exemplo, na Idade Média você tinha, por exemplo, a nota Ré tinha o nome de Protos, esse modo, a nota Mi tinha o nome de Deuteros, e assim por diante. Aqui a gente vai ver esses modos que são mais comuns ou mais falados hoje em dia, que é o jônio, dórico, frígio, mixolídio, ou seja, falado nessa música popular, quem estuda essa música improvisada. E é sobre esses modos que eu vou falar aqui, nessa relação de acorde-escala, de acorde-escala, da sonoridade de cada modo e como você vai fazer essa análise, enfim, é para quem está estudando essa música, jazz, essa música popular, essa música improvisada, certo? Então, vamos aqui. Para quem ainda tem dúvidas do campo harmônico e como se relaciona campo harmônico e escala, eu tenho um vídeo aqui de campo harmônico maior, então dá uma conferida lá para você tirar suas dúvidas, porque lá está muito mais a fundo do que eu vou falar aqui. Então, como funciona? Eu tenho essa estrutura do campo harmônico, 7 graus. O primeiro grau do campo harmônico é maior com sétima maior. No caso aqui, eu estou falando do campo harmônico de Dó maior. Então aqui eu tenho o primeiro grau do campo harmônico, Dó com sétima maior. Então a escala vai ser a escala de Dó. Eu tenho de Dó até Dó. Dentro dessa escala tem uma estrutura, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ou seja, a escala diatônica maior. O nome do modo dado a essa primeira escala é jônio. Então tem aqui, ó, jônio, eu sei que é o primeiro grau relacionado ao primeiro grau do acorde, do campo harmônico ali. Aí eu até aí ok. Depois você tem o segundo grau do campo harmônico. É um grau que é menor com sétima menor. No caso do campo harmônico de Dó, eu tenho aqui o Ré. Então, se o acorde é Ré, a escala vai ser a escala de Ré. Então eu escrevo aqui de Ré até Ré. Dentro dessa escala eu tenho uma estrutura entre tons e semitons, que está aqui. E o modo dado a essa escala é dórico. Então tá aqui, ó, modo dórico. Qual é a característica desse modo? Terça menor e sétima menor. Então dentro desse modo eu tenho essa característica. Isso vai ter uma sonoridade que se relaciona com essa escala. Você vai tocar essa escala e vai soar dentro desse acorde. Depois eu vou mais a fundo nisso. Terceiro grau do campo harmônico, Mi. Do campo harmônico de Dó maior, hein? Não esqueça disso. Então, o terceiro grau é Mi menor com sétima menor. Se o terceiro grau é uma nota Mi, a escala vai ser a escala de Mi. Mi até Mi aqui, ó. Então, eu tenho o modo ou o nome dado a essa escala é frígio. Quais são as características desse modo? Segunda menor, terça menor, sexta menor e sétima menor. Então tem uma estrutura também aqui, ó. Semitom, tom, 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 semitom, tom e tom. Ok. Próximo grau. Quarto grau do campo harmônico. Eu tenho o Fá com sétima maior. Então, qual é o modo dado a essa escala de Fá? Se o quarto grau é Fá, a escala também é de Fá. Modo lídio. Qual que é a característica desse modo? Quarta aumentada. Essa é a característica desse modo. Então apareceu lá esse acorde Fá com sétima maior dentro de uma música da tonalidade Dó com sétima maior ou Dó maior, você vai usar esse modo. É mais ou menos isso que eu vou explicar mais adiante. Próximo modo, próximo grau do campo harmônico, é o quinto grau. Quinto grau é um acorde dominante. Então eu tenho uma estrutura de um acorde maior com sétima menor. Qual que é o modo dado, ou nome dado a essa escala? Mixolídio. E qual que é a característica desse modo? Dessa escala? Sétima menor. Então tem uma escala maior com sétima menor. E uma estrutura entre tons e semitons aqui dentro dessa escala. Próximo acorde, sexto grau. Sexto acorde dentro do campo harmônico de Dó maior. É a nota Lá menor com sétima menor. Então eu olho, é o modo dado a essa escala aqui. Características desse modo, ou dessa escala. Terça menor, sexta menor e sétima menor. Ok? E por fim, a gente tem o último grau, que é o sétimo grau aqui do campo harmônico, de Dó maior. A gente tem a nota Si, então é um Si menor com sétima e quinta diminuta. Essa é a estrutura do acorde. Qual que é a escala aqui? A escala de Si. E qual que é o modo dado a essa escala? Lócreo.
Então a gente tem uma estrutura dessa escala que é segunda menor, terça menor, quinta diminuta e sétima menor, ok? Então, aqui eu tenho todas as escalas que se relacionam com os acordes do campo harmônico, foi o que eu falei lá no começo, certo? Então, para cada grau ali, você tem uma escala que se relaciona. Como você vai fazer isso como exercício? Escolha qualquer outro grau, qualquer outra tonalidade. Então você vai escrever o campo harmônico dessa tonalidade, depois você vai escrever essas escalas de cada grau. Então, por exemplo, se você pegou a tonalidade de Sol maior, o primeiro acorde, né, o primeiro grau do campo é de Sol. Então vai escrever a escala de Sol e vai escrever essa estrutura que tem aqui, ó, do modo jônio para o Sol. Depois você vai pegar o segundo grau desse campo harmônico de Sol maior e vai ver qual que é a nota. É Lá, então Lá menor com sétima menor. Vai escrever a escala de Lá até Lá. O modo dado é dórico, o nome sempre vai ser o mesmo para o segundo grau. Quer dizer, para todos os graus, né? Então aqui no caso do Lá, dórico, as características são aqui e a estrutura da escala é essa: tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, né? Então você pode mudar todas as tonalidades para você usar como exercício e você pode pegar de modelo aqui o nome dos modos e a estrutura de cada escala. E aí você vai ter a relação de acorde e escala para todas as tonalidades que você puder fazer exercício e de músicas que existem aí, certo? Então, essa é uma forma de estudar, eu fazer exercício sobre esses modos para você conseguir fixar melhor quais são os modos, quais são os graus, etc. Fiz uma tabela aqui, depois você pode pausar aí para você copiar, de acordes, graus e modos. Se você ainda não está no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, você pode entrar lá que todo esse material que tem aqui, e tem as outras aulas também dessa playlist, vão estar lá nesse grupo. Você pode baixar lá na descrição, tem um link, você pode baixar todo esse material. Depois a gente tem aqui, ó, acordes, graus e modos. Então, primeira coluna, eu tenho a estrutura dos acordes do campo harmônico. Dó com sétima maior, falando aqui do campo harmônico de Dó. Depois aqui, graus, primeiro grau. Modos, jônio. Depois a gente tem um acorde, Ré menor com sétima, segundo grau, modo dórico. Aí depois o terceiro acorde aqui, Mi menor com sétima, é o terceiro grau, modo frígio. E assim por diante. Ó. A gente tem os 7 acordes, depois a gente tem os graus, não tem segredo, e depois a gente tem o nome dos modos que são dados a cada grau, né, do campo harmônico, ok? E aí depois a gente tem aqui, ó, acorde e escala. Como funciona isso? É como a gente viu anteriormente aqui, ó. A gente tem lá os acordes do campo harmônico, depois a gente tem essas escalas que se relacionam a cada acorde. Então, aqui a gente tem uma progressão 2, 5, 1. Você tem Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó com sétima maior. E aí eu coloquei aqui as escalas, né, os modos para cada acorde. Então se vai lá, se você tem Ré menor com sétima, Sol com sétima e depois Dó com sétima maior. Você tocou uma escala que se relaciona ao acorde. E é isso que acontece quando você vai fazer uma análise de uma música, quando você pega... Isso eu tô falando do princípio, tá? Então você precisa saber qual acorde, qual escala se relaciona com aquele acorde. É isso que acontece. Apareceu um acorde, você vai ver qual escala que se relaciona com esse acorde. Agora, uma observação. É claro que não só existem acordes dentro do campo. Quando você pega qualquer tema, você vai ter acordes que estão fora do campo harmônico, ou acordes que são dominante secundário, ou acordes que são trítono substituto, enfim, são outras coisas que acontecem também. Aqui são os primeiros passos, para quem está vendo mesmo essa estrutura da escala e dos modos, né, da escala acorde, essa relação escala acorde e os modos são dados aí, tá bom? Então são os primeiros passos aqui. Então aqui a gente tem um tema Alice in Wonderland, que é um tema muito conhecido, você pode buscar e vai encontrar várias gravações com vários músicos aí. Esse tema está em Dó, e aqui é exatamente o que eu falei anteriormente, né? Vou fazer essa relação de escala-acorde, né? Qual modo que é para cada acorde. Então, a gente vai conseguir buscar essas escalas pertencentes a cada acorde do campo harmônico, quando é do campo harmônico. É claro que a gente não tem só notas aqui, os acordes do campo harmônico, né? Então, geralmente é assim, né? Que nem eu falei antes. Dificilmente você vai encontrar uma música que você vai encontrar só acordes do campo. Mas aqui é uma música que para você começar a improvisar, para começar a fazer esse estudo, essa análise, é interessante porque ela tem um nível mais fácil para fazer esse trabalho, certo? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem Ré menor com sétima, que já é o segundo grau do campo harmônico, a gente está em Dó na música aqui, não esquece.
Então aqui, Ré menor, segundo grau. Segundo grau é o modo dórico, então a gente tem um Ré dórico. Depois, Sol com sétima. Então Sol com sétima, aí o Sol é o quinto grau de Dó, a gente tem o modo mixolídio aqui. Depois a gente tem aqui, ó, Dó maior, Dó com sétima maior. Então aqui, ó, primeiro grau. A gente tem aqui uma progressão 2-5-1, que é muito comum aparecer nos standards, aparece quase o tempo todo, e essa cadência confirma a tonalidade aqui também, né? E ela aparece como progressão também, aparece essa progressão 2-5-1 em outros acordes, né? Depois seguindo aqui a gente tem aqui, ó, Fá com sétima maior, quarto grau, ou seja, Dó maior tem esse quarto grau, Fá com sétima maior, Lídio, esse é o modo que a gente vai usar aqui. Depois a gente tem mais um acorde aqui, ó, Si meio diminuto, Si menor com sétima menor e quinta diminuta. Aqui é o sétimo grau do campo harmônico, então é o modo lócreo. Depois a gente tem aqui, ó, Mi com sétima. Esse Mi com sétima aqui, ele não pertence ao campo. Esse acorde, ele é um acorde dominante secundário. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre dominante secundário. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, dá uma conferida nesse vídeo que estou falando um pouco mais a fundo. Então você vai conseguir entender como funcionam os dominantes secundários, ok? Então aqui, ó, ele é 5 de alguém, ele é 5 de Lá menor. Esse Lá menor, ele é o sexto grau do campo. Então, esse aqui, ó, é o 5 do 6, é um dominante do sexto grau. Depois a gente tem outro acorde aqui, ó, Mi bemol com sétima. Esse acorde aqui não é o dominante secundário e ele não pertence ao campo também. Tá tocando? Faz um arpejo, usa pausa, mas eu vou fazer um vídeo depois falando sobre subquinto, né, sobre esse trítono substituto, e aí você vai entender melhor. Então, nesse caso aqui, eu vou pular, vou pro próximo acorde aqui, ó, Ré menor com sétima, já foi. Sol com sétima já foi. E aqui aparece, ó, Mi menor com sétima, que não tinha aparecido ainda. Esse aqui é o terceiro grau do campo. Terceiro grau do campo, modo frígio. Então, a escala de Mi frígio, que a gente vai tocar aqui. Lá menor com sétima já apareceu. Ré menor com sétima novamente. Sol com sétima. Mi menor com sétima já foi. Lá com sétima. Esse aqui é um dominante que a gente não tem aqui. Esse aqui, mesma coisa, dominante secundário. Dá uma conferida no vídeo lá, se você não viu ainda. Esse aqui é um 5 do 2. E aqui, ó, resolve no 2, né? Então ele prepara esse acorde aqui, vem pro 2, volta pro 5 aqui, e depois continua a música aí. Então, a gente tem uma análise, eu fiz a análise só da casa 1, até a casa 1. Depois você pode pegar esse tema e continuar essa análise aí, porque você já entendeu a estrutura aqui, né? Se você não entendeu, volta de novo a explicação das escalas, modos, acordes, para você entender como funciona. Então, a maior parte dos acordes aqui a gente vê que está dentro do campo, então fica fácil para você conseguir memorizar. Quer dizer, fica fácil para você conseguir entender qual escala pertence a qual acorde. Então comece a fazer essa relação. Vou tocar uma vez esse tema para você conseguir escutar, começando da fundamental de cada acorde, para você conseguir entender a sonoridade de cada escala com cada acorde, certo? Então vamos lá. Então aqui eu falei sobre modos gregos, para você ter uma ideia de onde vem, como que faz, como que funciona nessa música improvisada aqui dentro do jazz. E estude, continue estudando, continue se aprofundando para ter essa relação de entendimento com essa música, para que você consiga fazer essas análises, para que você consiga estruturar, para que você consiga improvisar e criar essas improvisações. Aqui os primeiros passos, né, para você começar a entender como funciona isso. Se você quiser, se você está estudando já esses modos, quer tirar as dúvidas, quer ir mais a fundo dentro desse assunto, dá uma conferida no jazznacaixa.com. Lá a gente tem um curso de harmonia e improvisação, que é o Caminhos do Jazz. Baixe o e-book gratuito aqui, que você pode entender como funciona essa estrutura, como você funciona, quais são os 3 pilares que eu abordo para falar sobre jazz, né? Imitação, assimilação e inovação. Então, se você está afim de dar uma estudada e mais a fundo para entender como funciona a improvisação, para você conseguir fazer suas análises com confiança mesmo, conseguir estudar, conseguir improvisar, criar seus solos com confiança, dá uma conferida lá. Acompanha aqui no canal os vídeos que tem na playlist aqui, o Estudo do Jazz. Outros vídeos também falando sobre os músicos, falando sobre história do jazz,
Importante para quem estuda saber o que acontece além da música, ou seja, além das análises aqui, para entender como funciona e para estimular você a estudar, a ter uma relação com o seu instrumento, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.